Leitura do capítulo 26, seção 3, A Zona da Fronteira. A complexidade não é de Deus. Como poderia ser quando tudo o que ele conhece é uno? Ele conhece uma criação, uma realidade, uma verdade e apenas um filho. Nada entra em conflito com a unicidade. Como poderia, então, haver complexidade em Deus? O que há para decidir? Pois é o conflito que faz com que a escolha seja possível. A verdade é simples, é una e sem opostos. Então a verdade é uma só, e ela está em acordo com a vontade do nosso Criador. E como poderia a discórdia se introduzir em sua simples presença e trazer complexidade onde está a unicidade? Uma pergunta. A verdade não toma quaisquer decisões, pois não há opções entre as quais decidir. E só se houvesse opções diferentes é que a escolha poderia ser um passo necessário para avançar rumo à unicidade. O que é tudo não deixa espaço para nenhuma coisa. Entretanto, essa magnitude está além do alcance deste currículo. Também não há necessidade de tratarmos de algo que não pode ser imediatamente apreendido. Que interessante essa frase. Então ele trouxe aqui, não há necessidade de tratarmos de algo que não pode ser compreendido agora, nesse momento. Um curso em milagres traz aquilo que a gente já dá conta de entender nesse momento da nossa vida. E no meu entendimento, o que ele já trouxe até aqui já é bastante volumoso para que a gente possa fazer transformações significativas. Existe uma região fronteiriça do pensamento que se encontra entre esse mundo e o céu. Não é um lugar, e quando você a alcança, ela está à parte do tempo. Então não é um lugar, mas quando a gente alcança essa região fronteiriça, ela está separada do tempo. Aqui é o ponto de encontro aonde os pensamentos são trazidos para se encontrarem, onde os valores conflitantes se encontram e onde todas as ilusões são largadas ao lado da verdade, onde são julgadas como não sendo verdadeiras. Essa terra fronteiriça situa-se logo depois da porta do céu. Aqui, todo pensamento se faz puro e totalmente simples. Aqui, o pecado é negado e tudo o que existe é recebido no seu lugar. Que lindo que trouxe aqui. Então, deixa sempre muito claro que tudo começa a partir de um pensamento. Por isso que ele trouxe: todo pensamento se faz puro, ou seja, é purificado e totalmente simples quando alcança essa zona fronteiriça. E é nessa região que o pecado é negado, porque o pecado não existe. Ele é uma ferramenta de controle das mentes humanas. E nesse sentido, quando a gente reconhece que o pecado nunca existiu, nós nos liberamos e aí tudo aquilo que existe é recebido no lugar do pecado, da ideia de pecado. Aí sim começamos a estar plenamente conectados com Deus. Esse é o fim da jornada. Temos nos referido a ele como mundo real. No entanto, existe aqui uma contradição pelo fato de que as palavras implicam uma realidade limitada, uma verdade parcial, um segmento do universo que se tornou verdadeiro. Isso se dá porque o conhecimento não ataca a percepção de forma alguma. Eles, no caso conhecimento e percepção, são levados a se encontrar e apenas um dos dois continua além da porta, onde está a unicidade. Quando a gente consegue sair do mundo da percepção, das ilusões, nós acessamos o conhecimento que cada um de nós já traz. E esse conhecimento, ele está além da porta da unicidade, ou seja, a gente só acessa o conhecimento quando a gente já está vivenciando, manifestando a unicidade, que é enxergar a perfeição da criação divina. A salvação é uma fronteira onde o lugar, o tempo e a escolha ainda têm significado
E apesar disso, pode-se ver que são temporários, deslocados e que todas as escolhas já foram feitas. Nada daquilo em que o Filho de Deus acredita pode ser destruído. Mas o que é verdade para ele tem que ser trazido à última comparação que ele jamais fará, à última avaliação possível e ao julgamento final a respeito deste mundo. É o julgamento da ilusão pela verdade e da percepção pelo conhecimento. Então, a verdade julga a ilusão e o conhecimento julga as percepções, o mundo percebido. Mas aqui ele continua na sequência. Isso não tem significado e não existe. Essa não é a sua decisão. É apenas uma simples afirmação de um fato simples. Mas nesse mundo não existem fatos simples, porque o que é o mesmo e o que é diferente ainda não está claro. A única coisa essencial para se fazer qualquer escolha é essa distinção. E nisso está a diferença entre os mundos. Nesse, a escolha se fez impossível. No meu entendimento, ele está trazendo que no mundo da percepção, nós temos tantas opções que fica difícil escolher, fica quase impossível. E ele continua na sequência. No mundo real, escolher é simplificado. Por que ele traz isso? Porque só o conhecimento da unicidade é real. E não existe dualidade, porque não existe percepção. A salvação para bem perto do céu, pois só a percepção necessita de salvação. O céu nunca foi perdido e, portanto, não pode ser salvo. Entretanto, quem é capaz de tomar uma decisão entre o desejo do céu e o desejo do inferno, a não ser que reconheça que eles não são o mesmo? Essa diferença entre, no caso, o céu e o inferno, ou entre realidade e ilusão, é a meta do aprendizado que esse curso estabeleceu. Ele não irá além desse objetivo. Seu único propósito é ensinar o que é o mesmo e o que é diferente, abrindo espaço para que seja feita a única escolha que se pode fazer. Não existe nenhuma base para se fazer qualquer escolha nesse mundo complexo e super complicado, pois ninguém compreende o que é o mesmo e parece escolher onde, na realidade, não existe nenhuma escolha. Olha que incrível essa frase. Nesse mundo que parece muito complexo e super complicado, ninguém compreende o que é o mesmo. Por que ele traz isso? Porque Deus é tudo o que existe. Deus está em tudo e em todos. Também podemos pensar por outro lado, que todos nós somos o Filho único de Deus. Por isso que ele diz que ninguém compreende o que é o mesmo. E parece, nesse caso, ter outra escolha além da realidade. Mas não tem, nós estamos o tempo todo dentro da mente de Deus. O mundo real é a área na qual a escolha se faz real, não no resultado, mas na percepção das alternativas para a escolha. O fato de que exista escolha é uma ilusão. Ou seja, a gente já para e pensa, se não tem escolha, se tudo está acontecendo do jeito que precisa acontecer, então eu penso que estou escolhendo algo, mas eu estou sendo motivado, inspirado a agir na direção que eu ajo. Interessante isso, né, gente? Vai saber se a gente realmente está escolhendo alguma coisa. Eu já começo verdadeiramente a acreditar que a gente não escolhe nada. A única escolha, no meu entendimento hoje, que a gente faz é se a gente se abre para compreender essa verdade maior ou se a gente se fecha e fica ali apegado à crença de que está escolhendo alguma coisa na vida. Continuando. Entretanto, dentro dessa única ilusão, que é o fato, no caso de não existir escolha, porque a escolha é uma ilusão, ele diz que dentro dessa única ilusão está o desfazer de todas as outras ilusões, inclusive dessa.
dá a entender que não existe opções ou escolhas. Cada um está vivendo exatamente aquilo que precisa para poder ter os aprendizados de que necessita. Eu penso que o livre-arbítrio realmente significa a aceitação de tudo e estender o amor, a alegria, a paz, desapegando das crenças. Porque senão essa fala aqui perde completamente o significado. Eu não sei a opinião de vocês e gostaria até de saber. Se vocês se sentirem à vontade em compartilhar, deixe escrito nos comentários que eu acho que vai ser uma troca bastante interessante, conhecer a opinião de vocês. Você não vê que isso é como a sua função especial, onde a separação é desfeita através da mudança do propósito naquilo que antes era especialismo e agora é união, no caso, união das mentes, né? Todas as ilusões são apenas uma só, e no reconhecimento de que isso é assim, está a capacidade de desistir de todas as tentativas de escolher entre elas para fazer com que elas sejam diferentes, para fazer com que as ilusões sejam diferentes. Não há conflito aqui. Nenhum sacrifício é possível no abandono de uma ilusão reconhecida como tal. Nenhum sacrifício é feito, no caso, quando a gente abandona uma ilusão reconhecida apenas como sendo uma ilusão. Quando toda a realidade que a gente deu às ilusões, no caso, tiver sido retirada de tudo o que nunca foi verdadeiro, pode ser difícil desistir disso e escolher o que não pode deixar de ser verdadeiro? Traz essa pergunta no final dessa sessão. Será que é difícil escolher a verdade em vez de criações mentais ilusórias? É praticamente isso. E essas criações mentais ilusórias são a separação, as culpas, os medos, as competições, os ataques, os julgamentos, os apegos, os sofrimentos, até as próprias doenças. Tudo isso está trazendo um conteúdo emocional que está atrelado a essas criações mentais ilusórias. Que a gente reflita profundamente sobre o que está trazendo nessa sessão, para que a gente possa avançar cada vez mais. Fim da leitura do livro-texto.